já consolidada. Então, você comprou um lote considerando esses recuos. A partir do momento que a lei nova traz um recuo maior, você sobra uma área para construir sua casinha muito pouco. Inclusive, deu esse problema no Cispark, que um terreno de 260 metros quadrados, 300, sobrou quase 80 metros quadrados para construir. Porque a hora que você joga o recuo do fundo, afastamento, e porque ele confronta com todo o sistema de lazer, que é o tratamento paisagístico, entendendo que é logradouro público, você travou o seu terreno. Então, assim, a cidade não foi construída nesta nova dinâmica que a lei trouxe. É óbvio que a gente, para os novos loteamentos que estão surgindo, já estão pensando num terreno maior, porque ele tem que considerar um recuo maior, um afastamento, enfim. Então, a gente está trazendo nesta lei uma transitoriedade daquilo que a cidade já foi consolidada, daquele lote que foi construído, pensando nesses recuos que era na legislação vigente da época. Entendeu? Então, a gente não está tratando de regularizar aquilo que já está consolidado. Tá? Monique. Monique, você é de algum escritório, alguma entidade? Sou escritório, né? Mas tá. Eu queria saber, né, o pessoal do Terras do Barão está meio ansiosos para resolver. Quem não foi contemplado pela 224, tem algum estudo, alguma coisa que possa dar continuidade nas regularizações já protocoladas e quem não conseguiu protocolar? Muito boa essa pergunta, Monique. Realmente foi a população de Terras de Barão que provocou todo esse inquérito civil, porque realmente eles foram bairros mais prejudicados. Então está aí a Monique, arquiteta da região ali, tem bastante pessoas que realmente tiveram, né, os seus terrenos prejudicados por toda essa legislação mais restritiva com relação à ocupação. Então, eles que foram ao Ministério Público e gerou todo esse inquérito civil. Esta minuta, ela foi já submetida à CPLE e o Concidades, mas a gente achou por oportuno esperar o momento da participação popular do Polo Tecnológico, que a gente estava em 12 oficinas participativas, para a gente iniciar a revisão da 208, fase 1 e fase 2. Então, a gente até justificou ao Ministério Público o atraso em relação a essa audiência pública que eles já estavam cobrando nós, tá? Com relação à questão da 224, nós vamos lançar, quinta-feira agora, faço um convite a todas as entidades aqui presentes, um programa social de regularização das construções irregulares e clandestinas para os núcleos de interesse, para os empreendimentos de interesse social, que são os empreendimentos aprovados pela 10.410, pelos empreendimentos LIS, que foram os loteamentos de interesse social, e mais de 20 condomínios da Coab, entre a Vila Rica, Padre Anchieta, Costa e Silva, porque a gente está fazendo uma lei de anistia, praticamente, para interesse social. Porque esta população que foi prejudicada pela pandemia, que perderam empregos, que foram obrigados a fazer puxadinho na casa, estender, para ter uma atividade autônoma, né, um cabeleireiro, uma manicure, enfim, fazer um barzinho, essa população acabou tendo essas construções ampliadas, né, e elas não têm o habite CCO e não foram objetos da 224. Porque não tinham condições de contratar um engenheiro e um arquiteto para entrar na prefeitura aqui. Então, a gente vai lançar esta minuta de lei, que vai ser encaminhada à Câmara quinta-feira agora, no Salão Azul. Tá? Então, eu estendo o convite, vocês vão receber esse convite amanhã cedo, que vai, com certeza, também abranger aí mais de, praticamente são 20 loteamentos da Coab Campinas que foram feitas, mais a 10.410, que é desde 2020, que são os loteamentos de interesse social, e mais os empreendimentos que foram feitos e que, porventura, essa população não teve tempo hábil de encaminhar o seu projeto de regularização. E com o encaminhamento desse projeto de lei tão importante, vão ter a oportunidade de regularizar. Inclusive, Terras de Barão ficou aguardando aí a esta alteração, tá? Vai ser quinta-feira. Érica, cadê minha assessora? Que horário que vai ser? Que está a agenda do prefeito? Ficou... Mas a Jaice mandou
A Joyce encaminha, eu só peço que confirme a presença por nosso e-mail, porque a gente, como é no salão azul, a quantidade de pessoas é um pouco restrita do que o salão vermelho, né? 9h45, que às 10 da manhã o prefeito entra para assinar o encaminhamento desse projeto de lei tão importante aí para a população, tá bom? Aí você só manda as inscrições que forem participar desse ato no e-mail do semurb.gabinete@campinas, tá bom? Pessoal, mais alguma contribuição, alguma sugestão? Por gentileza, o nome e a entidade. Eu queria entender um pouquinho melhor aquela questão dos recuos, né, em relação ao tratamento paisagístico, sistema de lazer, se isso foi contemplado para unifamiliar ou se vale para todo tipo de ocupação, HMV, SCE, ou se isso é a partir do térreo, se isso vale para o subsolo, como que é a definição? Desculpa. Do sistema de lazer, ele não está falando aqui para unifamiliar ou multifamiliar horizontal. Ele está falando edificações em loteamentos aprovados, onde haja alinhamento voltado para sistema de lazer. Então, isso aqui é para edificações, não é para só unifamiliar. Para todos. Tá, aí eu tenho alguma dúvida. Por exemplo, um HMV que eu tenha uma queda dos fundos, sei lá, de 5, 6 metros, e eu tenho uma faixinha de 2 metros de tratamento paisagístico, né? Eu teria que deixar 1,5 metro perdido, praticamente, né? Que vai acontecer, que no volume vão aterrar isso e fazer um muro a partir do limite da cota de nível do térreo. Então o volume vai ficar o mesmo, com um muro de 6, 7 metros, que seja porque é permitido eu fazer um aterro para igualar o pavimento térreo, né? Eu acho um pouco dispendioso esse tipo de situação, porque vai gerar uma situação em que vai ser obrigado eventualmente a ter 2 muros, sendo 2 deles de contenção, porque não vão deixar esse 1,5 metro para o vizinho ou para a praça, né? E o volume em si da construção vai continuar o mesmo. E atente-se que na definição, por exemplo, perguntei se isso vale para o térreo, por quê? Pode ser que o subsolo lá no fundo, em terreno em declive, ele tenha 50 centímetros acima do nível do terreno natural, que seja. Porque na definição do HMV fala que os 50 centímetros é em relação a passeio público, que não existe no tratamento paisagístico. Então, no meu entendimento, essa lei deveria ser aplicada em HMV, HCSE e tal, a partir do térreo, e não a partir, por exemplo, se o subsolo estiver acima, porque vai gerar esse tipo de situação. Eu entendi. Entendeu? Então é só para saber depois o que a gente, na hora de projetar, como que a gente tem que tomar uma decisão. A gente vai fazer alguns estudos de volume, nesse caso que você falou do subsolo, porque teoricamente, subsolo, ela for mais que 50, teria que recuar os 1,5 metro, porque é recuo, né? Afastamento. Sim, mas ele é bem claro na definição, que é do passeio público. Isso, concordo. Entendi. Entendeu? Entendi. A gente vai fazer uns estudos, aí a gente internaliza isso e depois responde. Pode ser, Carol? Pode, e de repente a gente também pode alterar esse texto com essa sugestão que está vindo, de deixar mais clara a redação. Em quais tipologias se aplica justamente pela questão do declive do terreno e do passeio. Isso.
né, que isso acaba impactando, né, se a gente está buscando uma legalidade na questão do recuo, quando confronta com isso, eu acho que é importante deixar claro para a cotipologia, né, e eu acho que a gente pode, né, Esther, fazer uma... É porque o que aconteceu, esse problema, na verdade, explodiu nos unifamiliares, porque eles encostavam. E aí, Sim. entendeu? No multifamiliar, eu ainda não peguei nenhum caso que tenha esse tratamento paisagístico. Normalmente o que tem não é o tratamento, é a praça, é alguma outra coisa. E normalmente, como os terrenos são maiores, a gente consegue trabalhar com alguma outra coisa. Mas vai acontecer, pode... Né? Eu falo no aspecto de que o volume vai continuar o mesmo se você for com o subsolo até o linhamento, porque senão vão aterrar tudo e sair com o muro do mesmo nível do térreo, então vai ficar na mesma. Sim. Só que vai ser um custo duplo de muro de contenção. Tá? Obrigada. Obrigada, viu, Laura? Tá vendo, gente? Sempre a gente não tem a gente não tem a toda a verdade. A audiência pública é realmente para isso, é uma construção, porque às vezes a gente está aqui escrevendo e às vezes a gente não está conseguindo transmitir a ideia, né? Então, muito bem colocado, Laura, aí pela sua contribuição. Margarete? Então, pensando nessa situação do Lau e em várias outras situações, eu vou repetir o que eu já falei algumas vezes para várias pessoas aqui dentro. A solução mais simples seria a gente mudar a definição de logradouro público. Porque logradouro público, até o nosso entendimento, até pouco tempo atrás, era rua, avenida. Então, a gente está tratando como logradouro público uma área de lazer ou uma área verde do condomínio, que é do condomínio, é uma área particular, ela não é um logradouro público. Então, e aí resolvia esse problema do Lau, resolvia todos, aliás. Morria o problema e morria essa área que nós vamos realmente ter áreas mortas nos terrenos. E não só no HMV, é que a gente não pensou a coisa inteira ainda, mas... o quanto que impacta. Não, mas obrigada, e a gente vai sistematizar, Margarete, dentro do grupo, né, se a gente entender que é um momento oportuno, já que é um item que está sendo discutido na lei, que é a questão do logradouro, nós estamos discutindo 25% de comércio. A gente está discutindo o logradouro, que é o que impactou muitos aí, que foi objeto do inquérito. Eu acho que a gente tem essa liberdade, acredito, de amadurecer e dar um passo a mais aí com a participação do planejamento nesta construção, né? Muito bem, muito obrigada, viu, Margarete? Está registrado aqui. Tem mais alguma contribuição? Não? Então, podemos dar encerramento a essa audiência pública. Eu quero agradecer a disponibilidade de todos, né, de se deslocarem da sua casa neste horário, né, mas a gente precisa para ter um pouco mais de participação aí de todos. Obrigada, um bom retorno a todos, uma boa noite.